O terceiro exemplo de oração tola que o autor da revista traz é o caso de Jonas, que está lá em Jonas, capítulo 4, versículo 2 e 3. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, pois é melhor morrer do que viver. Então aqui a gente vê novamente Jonas orando, assim como Elias, pedindo que Deus tirasse a vida dele. Ele achava que era melhor ele morrer do que viver. É interessante essa história de Jonas, que nós todos conhecemos, né? Não precisa contar aqui os detalhes. Mas Jonas, ele foi lá pregar para a cidade de Nínive. E Deus disse para ele que era para ele pregar uma mensagem dizendo que dentro de 40 dias Deus iria destruir a cidade. Se o povo não se arrependesse, dentro de 40 dias Deus iria destruir a cidade. E aí todo o povo se arrependeu. Desde o rei até as pessoas mais simples da cidade, todos se arrependeram. E aí Jonas, ele ficou revoltado com isso, porque ele não queria que a cidade fosse salva. Ele queria que a cidade fosse destruída. Essa cidade de Nínive, ela ficava num país chamado Assíria. O povo assírio, o império assírio da época, foi o povo que conquistou o reino do norte, que era parte de Israel, aonde havia vários reis, como o rei Acabe, vários outros reis que a Bíblia cita, que ficavam lá nesse reino do norte. E aí esse povo assírio, eles eram muito maldosos. Quando eles conquistavam uma cidade, eles matavam as pessoas daquela cidade, e aí eles cortavam a cabeça da pessoa, e eles faziam um montão de cabeças jogadas na entrada da cidade, que era para mostrar que eles eram poderosos, que eles eram valentes, que ninguém poderia com eles, que todo mundo era mais fraco do que eles. Então eles demonstravam o seu poder matando as pessoas, cortando a cabeça e jogando as cabeças das pessoas na entrada da cidade para mostrar o seu poder. Então, de certa forma, Jonas, não que ele tinha razão, mas ele tinha assim um sentimento de que aquele povo merecia realmente ser destruído, que aquela cidade merecia ser destruída. E aí aqui ele fala para Deus que justamente ele tinha tentado fugir para Tarsis, pegado o navio e ido para Tarsis, porque ele sabia que Deus, ele é um Deus clemente, ele é um Deus misericordioso, ele é tardio em irar e ele é grande em benignidade. E que ele é um Deus que se arrepende do mal. Essa palavra arrepender aqui não significa que Deus ele faça alguma coisa e depois se arrepende de ter feito. Ela é uma palavra utilizada na nossa língua para que a gente possa entender que muitas vezes Deus ele é misericordioso, ele é benigno, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que cuida de nós, que cuida daqueles que se arrependem. E aí Deus faz com que nasça uma planta sobre Jonas, enquanto ele estava lá neste local, olhando a cidade. Deus fez uma planta nascer sobre Jonas, e aquela planta fez com que desse sombra sobre Jonas. E Jonas se refrescou do calor. E depois Deus mandou um verme, e o verme comeu aquela planta. E aí Jonas também ficou chateado porque a planta morreu. Ele ficou com pena da planta.
E aí Deus falou para ele assim: se ele havia tido pena daquela planta, que havia nascido e que havia morrido sem ele fazer nada, não foi ele quem fez aquela planta nascer, porque Deus não iria ter pena daquela cidade, onde havia tantas e tantas pessoas e também muitos animais. E aí o livro de Jonas, ele termina com essa pergunta, né? De Deus para Jonas. Por que Deus não poderia ter pena daquela cidade onde havia 120 mil pessoas e também muitos animais? Deus teve pena do povo daquela cidade. Assim como Deus tem pena de tantas e tantas pessoas que se rebelam contra Deus, que andam longe dos caminhos de Deus. E Deus dá oportunidade todos os dias para que essas pessoas se arrependam, para que elas tenham um encontro com Ele.